Tudo bom, pessoal? Boa noite a todos. Sou o professor Ricardo Ziegler, sou professor e mentor para carreiras policiais militares, em especial para a carreira de oficial da Polícia Militar. Hoje abri os encontros, né, para quem quiser participar, para quem quiser assistir uma aula, quem está estudando, quem está na pegada, está com dúvida, para entender mais ou menos como é que funciona as nossas mentorias. Então, eu vou aqui, beleza? Aqui eu reuni os alunos, né, da PMDF, da PMGO para edital e do CHO, Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal, para bacharel em Direito, que são as nossas turmas que estão abertas, né? E aí o que acontece? Para eu contextualizar vocês aqui, né, para vocês não ficarem no... Vamos começar com os nossos colegas aqui da PMGO. Então, o pessoal que já é aluno aí, eu peço um pouquinho de paciência, porque eu vou apresentar brevemente aqui como é que funciona, né, a nossa mentoria. Olha só, pessoal, aqui é a estrutura dos nossos alunos do CFO da PMGO, perfeito? Então, toda semana ele tem aqui as missões que ele deve cumprir. Cada missão vai envolver a leitura de lei seca, certo? A leitura de um material teórico, que já vai estar aqui, certo? Disponível para você ler, para você baixar em um Word, se você quiser fazer anotações, complementações, e metas de questões. Então, essas são todas as missões. Então, não tem um dia que você não acorde sabendo exatamente o que você vai fazer, o que que você tem que ler, certo? O assunto que você tem que estudar, está muito bem discriminado, muito bem detalhado, e já vem com o seu material aqui disponível, um material esquematizado, material com uma estrutura de leitura adequada para você facilitar a sua memorização. E na sexta semana, na missão 6, certo? A gente tem as nossas guias de revisão. O que é a guia de revisão? É a revisão da semana, professor? Também. Então, aqueles assuntos que você estudou na semana, eles estarão, né, é, nessa guia de revisão em forma de exercícios, certo? Exercício de múltipla escolha, às vezes algumas questões discursivas, algumas questões abertas, depende do grau de dificuldade do concurso, da altura que está a sua turma. Então, por exemplo, aqui na semana 8 da PMGO, a gente traz também algumas questões, ó, de verdadeiro ou falso, certo? E também aqui eu trouxe só de verdadeiro ou falso, né? Não trouxe questões discursivas, certo? Nessa via de revisão. Mas ela não é só da semana 8, tá? Ela trabalha também com conteúdo acumulativo, por exemplo. Essa disciplina aqui, questão de legislação estadual, que a gente elaborou essa questão, o aluno provavelmente ele viu isso aqui na semana 6. Então, até a sua revisão, você não precisa se preocupar. Ah, professor, eu posso fazer flashcard, tem que fazer tabelinha para saber o que eu tenho que revisar? Se você quiser, você pode fazer, mas tudo que você precisa revisar, certo? Vai estar aqui nesse material semanal. E ele é acumulativo. E também vai estar incluído nas suas missões, né? A partir do momento que você estudou um assunto, as suas revisões vão ser muito em cima de questões. E a gente explica direitinho como é que funciona o nosso caderno de erros, né? O mais importante é cada questão que a gente errar, a gente colocar no nosso caderno de erros como um material precioso, né? Que você vai produzir para a sua revisão. Então, essa é a nossa metodologia de ensino e toda semana a gente se encontra. Para que esses encontros semanais? Ah, professor, o senhor vai ficar conversando com a gente, né, sobre o mundo dos concursos, o salário que a da PMDF aumentou, aleluia, né? O aumento passou aí, certo? Foi um pouquinho abaixo aí do que a gente esperava, mas, cara, tem uma remuneração excelente, né? Tem uma remuneração excelente, uma das melhores remunerações, né, para oficial do Brasil. Então, uma oportunidade assim, batendo na porta e muitos, né? Ah, não, o concurso está suspenso, não sei se vale a pena estudar. Aí é da consciência de cada um, certo? Eu não fico pegando no pé dos alunos, né? Eu tenho aqui na plataforma o controle ali, né, para saber quem cumpriu meta, quem cumpriu, quem baixou material, não baixou, mas, cara, eu estou preparando futuros comandantes, né? Não faz sentido eu ficar, né, nesse nível de puxar a orelha.
Então eu venho aqui realmente para dar uma aula. A gente vai escolher um assunto aqui. Às vezes os alunos mandam questões, né? Certo? Às vezes os alunos mandam questões e a gente trabalha elas. Trabalham as questões, tiram dúvidas, né? Aprofunda no assunto, certo? Mas quando não tem dúvidas também, a gente seleciona alguns assuntos aqui para falar, alguns assuntos que estão gerando dúvida, né? Se o aluno quiser também, durante a aula, fala, pô, professor, eu li essa questão aqui e não entendi, né? E não entendi, tem como você explicar? Então, vamos ver aqui uma questão dessa guia 8. Às vezes também, né, pessoal, tem erros, né? Às vezes, pô, tem um erro de gabarito, professor, tem como dar uma olhadinha? Então, eu vou fazer aqui, né, corrigir uma questão com vocês sobre esse tema aqui. Deixa eu ver. Hum, 17 aqui tá interessante, né? Se alguém tiver alguma questão aí, pode mandar, tá, pessoal? Vou mandar no chat aqui. Ó, vamos ver esse aqui. Que a gente trabalha em vários temas e acaba. É um tema que. Questão 17, tá? O Código Penal Militar e a legislação penal especial equiparam crimes militares certas condutas previstas no Código Penal Comum e em normas extravagantes, como os delitos contra a segurança externa do país e contra as instituições militares. Por isso, crimes como tráfico de drogas, corrupção ativa, passiva e lavagem de dinheiro, se praticados em ambiente militar ou contra a administração castrense, são automaticamente considerados crimes militares propriamente ditos, regidos exclusivamente pelo CPM. A gente sabe, né, quando tem essas palavrinhas muito fortes, né, no item, né, exclusivamente, né, a gente tem automaticamente, né, a gente tende a marcar o item como errado, como é o caso aqui, né? Mas vamos entender o que que o item, né, por que que o item está errado, que é o mais importante, né? Então, de fato, pessoal, o que a gente tem que saber é que o crime militar, ele pode estar previsto no CPM, certo? Então, tudo aquilo que está na parte especial do Código Penal Militar, ele é considerado crime militar, ok? Ou ele pode estar previsto no Código Penal Comum ou na legislação extravagante, certo? Na legislação extravagante. Mas, no caso dos crimes militares previstos no Código Penal Comum ou na legislação extravagante, para ele ser considerado militar, ele tem que observar alguns requisitos. Vocês se recordam? O que que a gente tem que observar num crime que está previsto no Código Penal ou na legislação penal extravagante para eu dizer, olha, esse crime é realmente é crime militar. Essa circunstância é crime militar. Alguém pode me dar uma ajuda aqui? Então vamos supor lá, um militar, ok? Um militar recebeu um dinheiro, né, do crime organizado. O camarada fez uma operação ilícita aí de contrabando, certo? Recebeu esse dinheiro, passou para esse militar foi, colocou numa conta de um laranja, né? Dividiu esse dinheiro em várias frações pequenas, né? Comprou imóvel, comprou carro, veículo, lancha, certo? E depois, né, tentou transferir esses bens, né, para o seu nome numa operação que a gente conhece ali, né, como lavagem de dinheiro. Essa lavagem de dinheiro que ele praticou, ele é militar da ativo. Foi crime militar? O que que vocês acham? Só pela essa circunstância que eu falei aqui para vocês. Vamos supor que ele fez essa operação dentro do quartel, tá? Ele fez lá no quartel, dentro do quartel, do computador do quartel, do computador da seção dele lá, ele fez toda essa operação, essas transações.
E aí? O Diego falou, artigo 9º, inciso 2º, a linha A. A linha A é do militar da ativa contra o militar da ativa, né? Mas o Diego, ele falou algo importante. Não dá para eu pegar, né? Só porque o crime foi praticado pelo militar da ativa, ainda que seja da ativa, e dizer que será considerado crime militar. Ele tem que se amoldar em alguma das hipóteses do artigo 9º, certo? E aqui, no caso, o artigo 9º, inciso 2º, né? Em que o militar da ativa figura como o sujeito ativo do crime. Aqui na linha A não é o caso, né? Ele praticou lavagem de dinheiro, mas não foi, né? Contra o militar da ativa. Na linha B, é do militar da ativa contra o quê? Um civil ou militar inativo, né? Reserva ou reformado, mas o quê? Em local sob administração militar, né? Ok, ele praticou o crime em local sob administração militar. Falei para ele que praticou, mas não foi contra civil, não foi contra militar inativo, né? Na linha C e na linha D também, a linha D ela vai trazer outra expressão, né? Ela vai falar do militar, da ativa, né? Em formatura, né? E a linha C vai falar do militar em serviço. A ideia aqui é do militar atuando em serviço, né? E aqui independe do lugar. Independe do lugar. Então, pô, o cara estava no horário do expediente, ficou lá fazendo transações ali, né, relacionadas à lavagem de dinheiro. Só que não foi contra civil, né, nem militar inativo. O que poderia, em tese, mas não é a posição que eu entendo, né, nesse caso, é a linha E, que ele fala do crime contra a administração militar, que não foi o caso, ou a ordem administrativa militar, ou patrimônio sob administração militar. Em nenhum momento eu falei que esse dinheiro que ele recebeu ilicitamente violou algum bem jurídico das instituições militares, certo? O que eu quero mostrar para vocês, ordem administrativa militar ou patrimônio sob administração militar. O que eu quero mostrar para vocês é que não basta, né, não é automaticamente o fato ser praticado por um militar da ativa, né, ser praticado dentro do ambiente militar, que vai atrair a competência da justiça militar, vai se tornar o crime militar. Eu tenho que observar se ele preenche esses requisitos, certo? Se ele preenche esses requisitos. Então, aqui, né, você está usando um computador da administração militar, né, como um meio para auxiliar, né, facilitar a lavagem de dinheiro. Será que isso atrairia competência para a justiça militar? Não sei, né? Não me parece razoável, não me parece que seria esse o entendimento, certo? Agora vamos lá, ele praticou uma corrupção passiva, ele fraudou uma licitação, ele é chefe de uma seção de aquisições, licitações e contratos de uma unidade militar. Recebeu uma vantagem indevida para facilitar uma licitação para determinada empresa. Pegou esse dinheiro, certo? E quis dar uma aparência de legalidade a esse dinheiro, certo? Fez várias transferências e tudo mais, montou uma empresa, né, no nome de um laranja, né, falou que era investidor lá, sócio cotista, tudo isso foi elucidado numa investigação. Opa, aí calma aí. Aí você começa a ter, né, uma atração para a competência da justiça militar. Então não é automaticamente que se torna. É possível, né, que nós tenhamos crimes militares que estejam fora do Código Penal Militar,
mas, né, temos que tomar essa devida atenção aqui. Quando o militar da ativa for o autor, né, nós temos que observar isso aqui. Quando é o civil ou o militar inativo, nós vamos lá para o inciso terceiro, ok? Lembrando que o civil, tá, o civil jamais comete crime na Justiça Militar Estadual. Então, jamais o civil vai cometer um crime militar contra a Polícia Militar ou seus integrantes, ok? Questão 6 da guia de revisão da semana extra do CFO-PMDF. Beleza. Então, essa questão está falsa. Só concluindo aqui, tá, Vidal? E tem outra coisa, ó, regidos exclusivamente pelo CPM. Olha só, tem vários institutos, certo? Na lei de lavagem de dinheiro, sobre sequestro de bens, certo? Sobre a investigação desse delito, que não tem previsão no Código de Processo Penal Militar, por exemplo, e vão se aplicar no caso concreto. Mesma coisa do tráfico de drogas, né? Você tem no tráfico de drogas possibilidade de uma delação premiada, né? Por exemplo, que é um instituto que não tem previsto no Código de Processo Penal Militar, mas ainda que se for um crime militar praticado, né? Uma associação para o tráfico, por exemplo, que é um crime que não tem previsão no Código Penal Militar, mas pode ser considerado militar, é possível que você utilize esses institutos da lei de drogas, certo? Não só aqueles que estejam exclusivamente no CPM. O Código Penal Militar e o Código de Processo Penal Militar, ele autoriza essa aplicação subsidiária de outros institutos, de outras normas. Tudo bem? Então, por isso que essa questão está errada, essa 17. Então, vamos lá, vamos dar uma olhada nessa questão que o Vidal. Boa noite, professor. Dúvida sobre mentoria, como são feitas as atualizações do material? Cara, vamos lá. O, Na semana, acabou que eu não falei, né, para vocês. Na última semana também, nós temos, né, a nosso material de jurisprudência, certo? Estou sempre colocando ali material de jurisprudência para vocês toda semana, que tenha pertinência, né, com o cargo. Por exemplo, tenho o material de jurisprudência do bombeiro é bem diferente do de você, de quem está na carreira policial, né? Procuro colocar algumas coisas, né, de direito ambiental, alguma coisa, né, de direito civil, que vai estar lá na prova de vocês. Fica disponível para baixar o material completo? Sim. Você pode imprimir durante o tempo da mentoria, pode deixar impresso, não tem problema. Inclui jurisprudência e julgado. Toda semana você tem guia de revisão. A missão 7 chama guia de jurisprudência. Acabou que eu não mostrei isso para vocês. Deixa eu mostrar aqui para o colega. E aproveito e já vou abrir aqui a mentoria da PMDF. Então, a missão 7 a, a gente chama de pendências. Cara, a gente tem gente que trabalha em escala, né? Tem gente que, poxa, tem algum. Então, não é a missão um tem que ser cumprida na segunda-feira. Não, você tem a semana para cumprir essas missões. Como é que você vai organizá-las? Aí é contigo, entende? Então, ó, nesse dia de descanso, cara, se você conseguiu matar todas as guerras, cara, tem um materialzinho de jurisprudência aqui para você ler. Ó, material de jurisprudência aqui dessa semana, vamos ver. Tem 8 páginas, material pequeno, entendeu? Tu lê aqui em 20 minutos, certo? Então, são julgados recentes, né? E julgados que têm pertinência para a prova. Atualização do material. O pessoal da PMGO está com o material atualizado, inclusive as alterações no Código Penal aí dos crimes contra o patrimônio, questão do feminicídio também, que alterou, crimes de independência de escolas. Na PMDF, eu não estou atualizando porque o edital, né, foi publicado antes dessa alteração legislativa. Então, eu não estou mexendo no material da PMDF, beleza? Mas a gente faz atualização também, tá bom? Vamos agora para a nossa turma da PMDF. Pessoal que tiver aí, que é aluno da mentoria, que se quiser responder o nosso colega também, fique à vontade aí. Vamos lá. Esse é o nosso curso isolado aqui de penal militar e processo penal militar. Muito bom, bem aprofundado. Tá? PMDF, tá aqui.
Vidal falou da questão 6 da guia de revisão, semana 4, semana extra 4. Bacana. O conceito analítico de crime fragmenta os elementos do crime em tipicidade, individualidade e culpabilidade, para que suas características sejam estudadas separadamente e de forma sucessiva, seguindo as etapas de avaliação lógica e fixa. Zaffaroni e Pierangeli figurativamente comparam esse conceito a uma rocha, que para ser bem estudado, os geólogos precisarão cortá-la em estratos, sem que com isso fique descaracterizada. Assim surge também a nomenclatura de conceito estratificado do crime. No tocante ao direito penal militar, para que ocorra o crime militar, além dos fragmentos citados acima, tipicidade, licitude e culpabilidade, é imprescindível ainda que essa conduta se amolde ao artigo 9º do Código Penal Militar. A isso chamamos corretamente de. Cara, essa pergunta. O texto é complicado, Vidal, mas ela é muito simples, tá bom? Então vamos do começo aqui. Quando a gente fala assim para alguém, olha, fulano, é, vamos supor, fulano matou ciclano. Isso é um crime, certo? O que a gente está analisando de plano? A tipicidade formal. A gente está conceituando o crime, certo? Sob o aspecto formal. E sobre o aspecto formal, o que eu devo observar é a lei, certo? É a lei. Mas para eu dizer que eu estou diante de um crime, de fato, de uma maneira técnica, científica, que é isso que a gente faz quando estratifica o conceito analítico do crime, a gente faz um desdobramento do crime, e no nosso caso, no penal militar e no penal comum, em três substratos. Fato típico, antijurídico ou ilícito, né? E culpável. Aqui, eu vou analisar o caso concreto, certo? Então, fulano matou ciclano. Ok. Qual é o primeiro elemento do fato típico? A tipicidade formal. Né? Tipicidade formal e tipicidade material. Que é o que a mesma do conceito do crime aqui. Então tá lá, artigo 121, matar alguém. Ok. Se amoldou na tipicidade formal. Teve conduta? Foi dolosa a conduta? Ou foi culposa? A gente vai analisar. Isso aqui na teoria finalista do crime, tá bom? No Código Penal Militar, dolo e culpa está na culpabilidade. Foi dolosa? Não, foi dolosa. Ele teve, tá? Ele teve consciência, ele estava consciente, ele não estava num estado de inconsciência, ele estava consciente, ele tinha vontade mesmo de matar. E a conduta dele foi essa mesmo. Fulano matou, né, com dolo. Ok, então tem dolo, né? Teve nexo causal, a ação dele teve nexo causal com o resultado? Sim, teve nexo causal. Foi em razão da facada que ele deu que o camarada veio a morrer. E teve resultado? Teve resultado. O camarada morreu. Resultado naturalístico, é um crime material, exige resultado naturalístico. Ok. Ele praticou essa conduta albergado por alguma excludente de licitude? Foi em legítima defesa? Foi em estado de necessidade? Foi no estricto momento dever legal? Não, teve nenhuma excludente de licitude, cara. Então, realmente, o fato foi típico e antijurídico. Então, eu estou diante de um crime? Calma. Eu tenho que analisar a culpabilidade. E aí eu vou analisar que fulano é menor de 18 anos. Então, ele não é imputável. Então, não teve crime. Entende? Então, essa é a estrutura, né? Quando a gente fala para a gente dizer que está diante de um crime, a gente tem que analisar tudo isso aqui para dizer realmente, estou diante de um crime. Ok? E aí, no Código Penal Militar, a gente tem mais um elemento, tá? Mais um elemento que é essa, além de analisar o fato, certo? Além de analisar o fato, a gente tem
que jogar esse fato lá no artigo 9º, porque é lá que diz que tem o crime militar, certo? Ou ele está previsto no Código, na parte especial do Código Penal Militar, ou ele está em alguma das hipóteses lá do artigo 9º, inciso 2º ou inciso 3º. E o nome dessa operação que a gente fala é tipicidade indireta, né? É tipicidade indireta. Não tem a ver com punibilidade específica. Teoria da boleta cega, pessoal, é uma teoria em relação à obediência hierárquica, em que, uma teoria, né, que é adotada por uma parcela minoritária da doutrina, que o militar ele pode cumprir uma ordem, né, ainda que ela seja manifestamente ilegal, desde que não seja manifestamente criminosa, certo? Desde que ela não seja manifestamente criminosa e ainda assim não ser responsabilizado, certo? Então, não tem nada a ver com isso aqui, viagem, maconha pura também, tá? E aí a gente fica com a letra B. É uma norma de extensão, o Diego colocou aí, certo? Então, crime militar, eu preciso dessa norma de extensão, que é o artigo 9º, por isso que a doutrina chama de tipicidade indireta. Mas se aparecer esse nome para você, cara, não se assuste, tá? É algo bem comum aí no direito penal militar. Fui claro aí, Vidal? Foi só porque talvez é uma expressão, né, que vocês não estavam acostumados ali. É, E, cara, essas semanas extras aí do pessoal do CFO da PMDF, não se espantem, tá? Eu subi um pouquinho o sarrafo aí das questões, porque, pô, vocês já estão estudando há muito tempo, né? Eu já estou querendo preparar vocês para o pior cenário possível, beleza? Mas, assim, eu acho que foi bom para aprender, né, algumas coisas, beleza? Mais alguma questão? Pessoal do bombeiro, tem alguém no bombeiro aí online? O pessoal do bombeiro tá puxado, cara, um edital muito extenso, muito direito civil, processo civil. Mas, cara, a gente está ali, né, montando um planejamento muito interessante para esses alunos, principalmente quem tem uma base fraca nessas matérias, né? Ai, ai. É isso, pessoal. Então, deixa eu dar uma olhadinha que às vezes tem dúvida no Telegram. Deixa eu ver. É, não temos dúvidas, certo? Deixa eu ver se tem uma. Tempo da mentoria. A do CFO da PMDF tá desde março, porque a prova não aconteceu, mas a gente montou metas por 14 semanas, né? Mesma coisa para PMGO. PMGO acho que são 13 semanas que temos de metas, né? CFO, PMGO, pré-edital. A gente tem uma turma regular do CFO, PM, que são 20 semanas. E ela aí é bem profunda, cara, bastante material teórico, certo? Uma turma também, que aí é o camarada que está se preparando para um CFO de qualquer estado que exija nível superior ou bacharel em direito, entende? Professor, você poderia explicar como funciona o método de estudos da mentoria, como são marcadas as revisões, as escolhas das questões? Certo, Gustavo. Cara, olha só, eu escolho a questão de acordo, primeiro, né, com aquelas metas da semana. Qual o método que a gente utiliza? A gente utiliza um método de entrelaçamento, né, e alternância de estímulos. Então, toda matéria, todo assunto praticamente, ou principalmente os assuntos principais, os assuntos núcleo duro de que você tem que estudar, que tem maior incidência em prova, que tem um maior percentual de erros dos alunos, ou que o aluno precisa assimilar para que ele possa desenvolver, né, o seu conhecimento. Então, por exemplo, eu tenho que falar com vocês de teoria do crime militar. Tem que dar uma explicação bem, dando um exemplo, né, de penal militar. Ele tem que dar uma explicação muito boa, né, uma robustez de material, de questões. Por quê? Porque se você entende isso, você acaba entendendo, compreendendo outras matérias somente lendo a lei seca, entende? Então,
Essa meta é bem criterioso, tá? A gente, cara, eu analiso, né? Por exemplo, PMGO, cara, eu dou uma olhada na última prova. Então, temas ali que às vezes, para PMDF, eu coloquei para aluno estudar por lei seca, que é o caso de penas, por exemplo. Não, penas dá para você estudar por lei seca aqui, no direito penal militar, mas no direito penal militar lá da PMGO, que é bacharel em direito, e que na última prova você teve duas questões e que você teve alteração legislativa, eu já entendi que é mais prudente o aluno estudar com material teórico um pouco mais robusto. Ah, constitucional. Cara, constitucional. Controle de constitucionalidade para o CFG PMDF. Não vou botar um material teórico, mas para PMGO eu vou botar. Entende? Para o bombeiro, que é uma prova para um advogado, eu vou colocar que ele tem que estudar para um material teórico. Entende? Então, todas, né, nas matérias, Gustavo, eu faço esse tipo de análise, né, nos assuntos. Cara, tem assunto que é lei seca, né? Tem assunto. Parte especial de Código Penal comum. Se não tiver uma alteração legislativa ou uma virada jurisprudencial ou que exige um conteúdo jurisprudencial muito profundo, é lei seca, velho. Entende? Então, são assim que a gente vai, que eu vou fazendo, com base aqui na minha experiência, né? Poxa, sou mentor desde 2017 para concurso, né? Tenho essa mentoria específica voltada só para a carreira de oficial e eu digo assim, exclusiva, tá? De no mercado, né? Todos os mentores eles trabalham com a oficial e outras carreiras, nada contra, né? São excelentes profissionais, mas eu procurei, certo, me esmerar e me especializar nesse tipo de concurso. Então por isso que eu faço essa análise bem criteriosa. Eu tenho uma equipe pedagógica também que me ajuda, certo, a fazer esse tipo de análise, que me ajuda a produzir os materiais, inclusive. Então é assim, tá bom? E aí as revisões, certo, da mesma forma. Então tem questão, a gente ensina também vocês a revisarem, vocês revisarem em cima dos erros de vocês, mas aquele bloco de questões que eu coloco são questões que, assim, cara, se você está desenvolvendo bem essas questões, eu parto do pressuposto que você está com um nível de aprendizado muito bom, entende? Que você pode avançar, entende? Então, eu ainda, certo? Eu estou estudando, né, o mercado, as ferramentas, né? Eu ainda não me rendi completamente, né, a inteligência artificial. Eu utilizo a inteligência artificial para fazer algumas questões, né, boto meus materiais, as aulas que eu ministrei, ele me ajuda muito, né, mas não utilizo ela completamente, certo? Vendo, né, vendo como outras ferramentas, como outros professores, mentores estão lidando com isso e quais são os resultados, né? A gente pode jogar aqui limpo que essa leva de concurso aí, a partir desse ano, né, vai ser a primeira leva de alunos que estudaram, né, já com ferramentas de inteligência artificial, né, mais desenvolvidas, né? Então a gente vai ter isso. Vidal, não sei, cara. Eu estou esperando, velho, realmente a definição dessa data da prova. Né? Eu achei que eu ia adicionar essas e a gente ia ter ali, né, umas 2 semanas, mas tá muito complicado, cara. Né? E para montar, né, semanas extras, né, demanda um tempo, né? Eu tô com outras 2 turmas correndo. Realmente a gente está procurando fazer o melhor possível para vocês. Mas eu volto a falar, cara, vocês estão muito bem. Né? Se vocês revisarem isso, né, aquilo que vocês já estudaram, vocês vão estar num nível realmente para estar na cabeça das provas, tá? Professor, durante o tempo da mentoria, fecha o edital em questão de conteúdo, com as metas. Cara, você vai pegar, certo? O último edital, no caso da PMGO, certo? Praticamente todos os assuntos ali. Agora, é isso que eu estou falando, você não vai estudar todos os assuntos por PDF. Você não vai ter videoaulas de todos os assuntos, entende? Isso não vai acontecer, beleza? Mas sim, você vai ter você vai ter lido Lei Seca de toda a matéria, crimes ambientais, você vai estar lá, vai ler os principais crimes que caem em prova. E você tem os encontros semanais, cara, que é justamente para isso, pra você tirar dúvida, certo? Para você, professor, olha, eu estudei aqui essa meta dessa semana, crimes contra licitações, fiquei com dúvida, errei tantas questões. Tem como o senhor me ajudar aqui, me explicar melhor isso aqui? Qual a diferença, né, da fraude e licitação? Você entendeu? Então, parece que tem os encontros também. Professor, como funciona a transição do pré-digital para o pós? Então, eu vou explicar para você, Gabriel, como é que foi no CFA da PMDF, né? CFA
PMDF a gente fez um pré-edital muito bom, muito profundo, certo? Muitas questões, o pessoal, cara, estava muito bem preparado mesmo. E aí no pós-edital, certo? A gente lançou uma nova turma. O que acontece? Quem estava no pré-edital tinha prioridade da vaga e tinha um desconto acima de 50% ali para entrar na mentoria, entendeu? É, então, é assim que funciona. Mas aí vai depender. Às vezes é a mesma, é praticamente, né, a mesma base de matéria, tem que atualizar o material, mas às vezes não. O CFOP MDF mudou. Eu tive que ir atrás de professores, né, de raciocínio lógico, certo? Então, às vezes muda, às vezes não, tá, Gabriel? Mas é isso. São adicionados, obviamente. A gente faz um planejamento de acordo com o edital. Caroline, onde eu encontro as gravações das primeiras mentorias? Cara, tem o CFO Flix, que é da primeira mentoria. No grupo do Telegram, Caroline, você tem várias aulas já gravadas, certo? De outros encontros, beleza? Você tem várias aulas gravadas de outros encontros. Depois, se você quiser, me manda mensagem no Telegram que eu te mostro como é que você faz para acessá-las. E se você, poxa, professor, perdi uma aula específica, tal, me fala que eu busco aqui e mando para você. Você foi para indica a mentoria específica ou a outra que é mais simples? Não, PMGO, a específica, tá? A específica, beleza? E é isso, pessoal. Mais alguma dúvida? Eu vi que o Rafa entrou aí. Rafa, tem alguma questão aí, cara? Acho que tu é o único bombeiro aí que tá da turma. Eu acho que Tudo tá certo por estudando. aqui, 01. Tô precisando só disciplinar mais mesmo. Não, beleza, cara. A gente já tá meio que pros finalmente aqui. Deixa eu ver aqui. Vou pegar em tua homenagem aqui, vou pegar uma questão aqui da revisão da semana do bombeiro. Só um instante. Vamos lá. Deixa eu compartilhar com vocês. Ó, CHO para o Corpo de Bombeiro é para o quadro de especialista do bombeiro, né? O quadro de advogados, o cargo é de advogado, né? E aí a gente tem que fazer adequação em relação ao edital, em relação ao cargo, né? Eu procuro colocar questões que têm uma pertinência do cargo. Então, é uma prova difícil da gente fazer essas análises, porque a última prova foi em 2011, né? Então, eu tento pegar provas de quadros complementares, né? De outros. E coisas que têm pertinência com a atividade do bombeiro. Então, crime ambiental, né? Eu imagino que é algo que é interessante, né, que um oficial do bombeiro tenha uma boa noção, certo? Então a gente colocou ali questões, né, sobre essa lei. Olha só, essa lei aqui, pessoal, eu quero que vocês fiquem atentos com elas, tá? LGPD, questão discursiva, tá? Questão discursiva para oficial da Polícia Militar do Paraná foi sobre LGPD, viu? Ninguém esperava, viu? Tava todo mundo esperando uma legislação especial, tráfico de droga, pá, pá, pá. A banca foi lá e mandou LGPD e tem caído na brigada, caiu na, na prova objetiva. Então, dá uma olhadinha nessa lei, tá bem na voga aí, essa lei. Beleza? Vamos para a questão 7, improbidade administrativa. Vamos ver como é que vocês estão de improbidade aí. Questão 7 aqui. No tocante à improbidade administrativa, Lei 8.429, com as alterações da 14.230. Os atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração exigem a presença do dolo, não se admitindo a modalidade culposa, sequer nas hipóteses de dano ao erário. E aí, verdadeiro ou falsa a questão? Verdadeiro, né? Todas as modalidades, uma das alterações dessa lei, certo? É que todas, tá? A modalidade de improbidade não admite mais culpa, né? Só
na modalidade dolosa. Pergunta, essa pergunta é mole. A pergunta vai cair na sua prova difícil. E o que que acontece em relação às pessoas, né, que sofreram condenações por condutas culposas na lei de probidade, conforme a lei de probidade passada? É uma lei penal? Não, não é uma lei penal. Retroage? Beneficia? O que que o STF decidiu? E aí? O que que vocês responderiam, Diego? O camarada praticou uma conduta culposa, certo? Que causou prejuízo erário, foi condenado na lei de probidade. O que que o STF decidiu a respeito da retroatividade? Diego colocou, se tiver trânsito em julgado, já estiver na fase de execução, não retroage. Mas, né, fora do trânsito julgado, é possível sim a retroatividade. Mas cuidado, isso aqui não é a mesma coisa, né, para o direito penal. A ideia é o seguinte: o sistema da lei de improbidade é um sistema do direito administrativo sancionador. Então, ele tem sim algumas semelhanças com o direito penal. Alguns princípios eles vão se aplicar, mas não na sua integralidade. Então, no direito penal, ainda que tenha transitado em julgado, ainda que esteja na fase de execução, uma lei mais benéfica, ela retroage e se aplica, certo? Mas a lei de probidade não é assim. Ela vai retroagir, salvo se não tiver transitado em julgado. Bom, fica atento. Aqui, esse tema aqui, velho, não adianta só ler as alterações legislativas. Tem que ler o posicionamento do STF sobre o tema. Perfeito? B. A perda da função pública, suspensão de direitos políticos e ressarcimento horário são sanções aplicadas indistintamente a qualquer ato de improbidade, independentemente da gravidade da conduta. Não, pessoal, olha, violação de princípios não acarreta perda da função pública nem suspensão dos direitos políticos, né? Tem a pena de multa, mas se houver, né, prejuízo horário também de ressarcimento, mas não tem essas sanções. Então, não é todo ato, né, de improbidade que acarreta essas sanções, ok? Letra C. O mero descumprimento de norma administrativa ou informar um procedimento licitatório configura um ato de improbidade por violações de princípios, ainda que ausente o dolo específico. Não, tem que estar presente o dolo específico, certo? E, cuidado, tá? A lei fala que para ser, né, violação de princípios, né, tem que ter um dano significativo, tem que ter um prejuízo, né, uma violação significativa aos princípios da administração pública. Porque se você para pensar, cara, até chegar atrasado no serviço, configuraria é, violação do princípio. Agora não, né? Porque o rol está mais taxativo. Mas a lei ainda toma esse cuidado, né? Para como é uma lei muito forte, cara, do ponto de vista. Ela é uma lei, vamos dizer assim, intermediária entre o direito administrativo ali, disciplinar, certo? E o direito penal. Então ela tem que estar como se fosse assim no meio, né? Em relação à gravidade das suas sanções. Eu não posso aplicar ela, né, de maneira indiscriminada. Ok? Então, não é qualquer descumprimento de norma administrativa que vai, né, acarretar uma, uma violação de princípios. A lei atual prevê que somente podem ser considerados improbidade aqueles praticados por agentes públicos, não se estendendo a particulares que se beneficiam disso. Não, essa lei ela atinge também os particulares que se beneficiem, né, do ato improbo, tá bom? Não é o Tribunal de Contas, né, exclusivamente que vão aplicar as sanções, o Judiciário que aplica também a maior parte delas, beleza? Pessoal, é isso, tá? Professor, última dúvida. Material da base inteira necessário? Não, não precisa comprar outro material. Professor, preciso ter outro curso? Não, tá? Não. Só um detalhe, tá? Aqui o pessoal do Bombeiro, especificamente, foi a primeira mentoria que a gente lançou dessa forma, porque foi de supetão, é que a gente não ofereceu material. Mas, em compensação, foi um valor, assim, muito abaixo do mercado, né, para qualquer mentoria. Beleza? E tenho o meu assessoramento, né, disponível para o momento que o aluno quiser. Mas no caso, no teu caso, né, que está perguntando se é FL PMGL, não precisa adquirir material. E se você sentir que está precisando aprofundar alguma coisa, se você, no assessoramento, você me perguntar, professor, estou com dificuldade aqui, direito penal, cara, você me fala, né, que a gente sana essa pane para você. Mas a mentoria oferece todo o material necessário para o seu estudo.
tá bom? Precisa só de plataforma de questões, beleza? Meus amigos, meus irmãos, obrigado. Eu esqueci de fazer algo importantíssimo, né, que eu estava fazendo em todos os nossos encontros, né? Quero agradecer a Deus por esse dia do professor, né? Deus que me capacitou para essa missão. Nunca imaginei que eu estaria exercendo esse ministério, né, de professor. E hoje, né, sou muito grato. Recebo mensagens de vocês em relação a como que a gente pode, né, ajudar um tijolinho aí na sua aprovação. E a gente vê que realmente é para isso que a gente existe, né, cara? Para servir, para realmente fazer a diferença. Então, eu agradeço a Deus por esse momento, agradeço a Deus por esse encontro, Pai. Muito obrigado pela vida desses alunos. Que a palavra do Senhor, que o Evangelho de Jesus esteja dentro dos nossos corações, que ele mude as nossas vidas, mude o nosso olhar, que a gente possa caminhar como imitadores do Senhor, Pai. É assim que eu peço e oro para cada um desses alunos, futuros comandantes de polícia, de bombeiro, que eles sejam cada dia mais parecidos com o Senhor Jesus. E aí sim, a alegria, a glória e as coisas boas que a gente espera virão. Não virão dos políticos, não virão das leis dos homens, mas sim de um coração rendido ao Jesus. É assim que eu creio, Pai, e oro em nome de Jesus, por esses nossos alunos e para essa aula de hoje. Amém. Teve perguntas? Yasmin, você perguntou. Professor, uma última dúvida, tal. Qual a melhor plataforma? Ah, eu gosto muito do que concurso, tá, cara? Eu gosto muito do que concurso, Yasmin. Mas o pessoal falou que o Tech tá sensacional também, né? Eu não, eu sou meio, sabe, velho, né? Tipo, cheio de mania. Pô, eu uso que concurso desde que eu comecei a estudar, aí para migrar para outro, dá uma preguiça, sabe? Eu uso como base para procurar as questões de vocês também, tá bom? Pessoal, com Deus, um abraço. Obrigado aí pela participação e companhia nesse dia.